Eu não percebo nada de transportes, mas é um prazer estar cá e deixa-me só apresentar rapidamente. Eu sou libanês-dinamarquês, vivo cá há 20 anos, sou casado com uma portuguesa e, como costumo dizer, tenho uma sogra portuguesa. Eu cheguei e decidi em 1991, na altura estava a viver em Londres, trabalhar num banco de investimento e conheci uma portuguesa e decidimos casar e vir a Portugal. Parece que na altura havia falta de homens bons em Portugal, peço desculpa, mas houve claramente um momento de importação e eu larguei o meu emprego em Londres e decidi vir a Portugal e na altura o meu pai ficou muito zangado comigo. Ele disse, estás aqui a ganhar muito dinheiro em Londres e agora vais mudar para Portugal, eles têm Eusébio, o que é que eles têm mais? E eu um pouco a brincar disse, pai, eu estive a olhar para os dados do PIB e é claro que aqueles gajos não trabalham. Eu vou lá descansar. Eu vou lá ter qualidade de vida, estou aqui em Londres, acordar cedo, trabalhar até às 4 da tarde todos os dias, chegar a casa estourado, e eu vou a Portugal porque quero qualidade de vida, dieta mediterrânica, quero jogar golfe, etc, etc. E estou um pouco a brincar, mas eu estava convencido que ia chegar a um país em que ia ter um ritmo mais lento de trabalho, etc, etc. E qual é o meu choque quando eu chego cá, em que depois de 6, 7 meses senti que nunca tinha trabalhado tanto na minha vida, mas ao mesmo tempo nunca tinha produzido tão pouco na minha vida. E foi isso que levou a minha área de investigação e a minha opção com uma coisa que nós chamamos de produtividade, mas a lógica era muito simples. Porquê que os portugueses produzem tão pouco quando trabalham tantas horas? E não vamos brincar aqui, os portugueses são entre aqueles, na nossa ideia, que mais trabalham. Isto é um dado constante há perto de 20 anos. Okay? Há 20 anos que os portugueses trabalham muito, muito acima da média. Só para vos dar uma indicação, os portugueses trabalham por ano perto de 1890 horas. É muito, é pouco, depende de como é que vocês interpretam as coisas. 1890 horas por ano é muito quando comparado com o alemão trabalha 1350. Ou seja, em média, um português trabalha mais 500 horas por ano do que um alemão. E isto é assustador e dói. Primeiro, porque fomos lá pedir dinheiro emprestado, não é? E segundo, porque eles disseram, vocês têm de trabalhar mais. E alguns entre nós pensamos, nós já andamos a trabalhar mais, mas o nosso governo na altura disse, boa ideia, vamos cancelar feriados. Não sei se alguém se lembra. E perdemos 3 dias feriados para acrescentar mais horas de trabalho, que claramente precisávamos trabalhar mais. Só para vos dizer uma coisa, os brasileiros trabalham 1990, que é interessante que os brasileiros trabalham mais 150 horas do que um português, que é sempre um choque para os portugueses, porque vocês todos acham que os brasileiros não trabalham. Eu suspeito que é por isso que vocês gostam de passar férias no Brasil, que sentem os alemães, não é? Vocês vão lá e aqui somos muito organizados. E depois o país que mais trabalha na nossa ideia é a Grécia, 2.060 horas. E por isso nós temos um problema aqui nas mãos que é fascinante, porque eu tenho 50 anos e a minha geração foi criada com uma noção muito interessante e importante para nós e nós passamos isto para os nossos filhos. E a frase era simples, se quiseres ter sucesso, filho, tens de trabalhar. Tens de trabalhar muito. O sucesso é trabalhar muito. Se quiseres ter sucesso, tens de trabalhar muito é uma coisa boa, trabalha muito, o descanso não é para ti, tens de trabalhar muito. E isso é a frase que nós aceitamos durante muitos anos da nossa vida, e a minha geração cresceu assim, mas temos um problema. É que quando nós olhamos para os dados macroeconómicos, e a lista que eu fiz, nós temos o país que menos trabalha na OCDE é a Alemanha, depois Dinamarca, depois Estados Unidos trabalham 1.700 horas, ou seja, trabalham menos de 200 horas do que um português. Americanos, depois subimos a lista, temos Portugal, Brasil e finalmente Grécia. E o que é que os dados macroeconómicos nos dizem? Estás a trabalhar muito, não és grande coisa. E por isso este é o dilema que nós vivemos entre a microeconomia e a macroeconomia, que é, do ponto de vista micro, eu acho que todos nós aceitamos que às vezes temos de trabalhar muito para conseguir resultados. Mas se coletivamente estamos todos a trabalhar muitas horas, normalmente é um sinal que andamos a fazer qualquer coisa mal. E eu acho que os portugueses sabem isso há algum tempo. Okay? E isto é um problema para a nossa economia em várias dimensões. Eu sou estrangeiro, sou dinamarquês, por isso não posso votar em Portugal, mas eu pago impostos. Não é? Não posso votar em como é que eles gastam dinheiro, mas eu pago impostos, por isso de nada, foi um prazer.
E por isso eu tendo a ignorar as eleições. Eu honestamente não posso votar. E tendo a ignorar ainda mais uma coisa que acontece anualmente, que é um circo anual, que é o debate sobre o Orçamento de Estado, que é sempre uma coisa fascinante, que todos os portugueses entram num estado de muito debate na televisão, como se fosse uma coisa importante. Mas reparam bem, nós temos um problema. Se temos muita gente a trabalhar muito e a produzir pouco, como é que as empresas vão aguentar? Simples. Vão espremer salários e vão aguentar headcount. Vamos reduzir pessoal e espremer salários. Porquê? Porque se as pessoas são pouco produtivas, é a única maneira que vou sobreviver. E o problema de salários baixos e pouco headcount é pouca receita fiscal. Pouca receita fiscal faz com que nós vamos ter governos que, ano após ano, vão simplesmente dizer a mesma coisa. Não há. Não há. Pá, gostávamos de fazer, mas não há. E, basicamente, se nós olhamos para a política orçamental dos últimos 15 a 20 anos, a lógica tem sido muito simples. Para dar a uns, vou ter de tirar a outros. E nos últimos 10 anos, então, tiramos o quê? Da função pública para injetar no privado e, mais recentemente, tiramos quem compra gasolina para pôr no restaurante. Isto tem sido muito a nossa lógica, simplesmente porque nós temos empresas pouco produtivas. E por isso, quando pessoas fazem a pergunta, mas será que Portugal tem as políticas económicas erradas? Eu digo, não. Portugal tem a gestão errada. Nós temos empresas que não estão a tirar proveito das pessoas que têm e, por isso, a única maneira que está a aguentar o barco é, de um lado, mais trabalho, do outro lado, salários baixos. E é por isso que choca-nos tanto quando o salário médio na Dinamarca, médio, é de 5.200 euros mês. Porquê? Porque simplesmente produzem mais porque é da hora de trabalho. Em algumas cidades na Dinamarca estão a experimentar hoje com dias de trabalho de 6 horas. E parece que não está a impactar a produtividade das pessoas. Até está a melhorar a produtividade das pessoas e até está a criar mais consumidores, mais tempo a comprar e com efeito positivo na economia. Agora, isto para a minha geração é um choque. Porquê? Porque, mais uma vez, a minha geração, que tende a ser a chefia das nossas organizações, não gosta de ver pessoas que não estão a trabalhar muito. É o preço que nós pagamos, de uma certa forma, para subir na carreira, etc. Então, porquê que isto está a acontecer? E quando eu pergunto aos portugueses, nos inquéritos que eu faço, porquê que achas que estás a trabalhar muito, vocês, muito simpaticamente, deve ser a véia católica que vem atrás, dizem, pá, a culpa é minha. Aquela autoflagelação. Eu é que tenho de me organizar, que eu acho sempre fascinante. E por isso, em dezembro, em Portugal, todos os anos, deve haver 500 mil pessoas que fazem uma promessa lá em casa. Para o ano é que vai ser diferente. E compram uma agenda especial, com cores diferentes, porque agora vou criar listas e vou-me organizar, porque a culpa é minha. Não é verdade, a culpa não é vossa e nunca foi um problema individual. Se nós repararmos bem, portugueses que estão em certas organizações são mais produtivas do que em outras. Por isso, claramente, isto não é um problema individual, é um problema organizacional. E depois há pessoas que dizem, não, mas o problema é que nós portugueses, nós não planeamos bem. Não sei se alguém concorda aqui, nós não planeamos. Então, pergunta rápida. Quem aqui faz listas to-do? Tipo, listas de coisas para fazer? Ninguém? Toda a gente? Ok, good. Quem consegue cumprir tudo? Uma ou duas pessoas. Fantástica, ok. E por isso a pergunta é, esta lista é um plano. Os mais idealistas sentem-se num domingo à noite e dizem, segunda manhã vou fazer isto, terça à tarde vou fazer isto, quarta vou fazer isto, tá. E depois entram segunda-feira e o que é que acontece? É uma coisa que eu chamo de surpresa. Recebem uma chamada que não estavam à espera, uma reunião que não estavam à espera, um relatório que não estavam à espera e de repente é sexta-feira. E quando é que eles completam o seu plano? Nos tempos entre as emergências. E eu pergunto, mas quantas destas surpresas tens por semana? Todos os dias. Quantas semanas por ano? Todas as semanas. Há quanto tempo? Há 10 anos. E ainda é surpresa. Isso que eu sempre acho fascinante, as pessoas continuam a ficarem surpreendidas. E depois dizem, não, porque sabes, Nadim, é que nós não somos organizados, que é outra coisa que me irrita. Não, os portugueses são organizados demais, honestamente. Se toda a gente seguisse as regras do seu setor e das suas empresas à letra, ninguém fazia nada. Vamos ser realistas, não? Nós temos tanta regra que, basicamente, se toda a gente lesse as regras todas, seguisse as regras todas, o país parava amanhã. Vocês são organizados demais. De facto, quando um grupo português me diz temos de nos organizar, eu fico nervoso. Porque alguém vai marcar uma reunião, alguém vai enviar e-mails, alguém vai criar procedimentos, depois alguém vai medir os procedimentos, depois alguém vai controlar os procedimentos, depois alguém vai certificar aquilo. O problema tem muito a ver com a noção da organização. E o problema do planeamento e surpresas é a mesma coisa. Nós somos surpreendidos
Porque o mundo muda. E nós dizemos isto a toda a gente, o mundo mudou. E por isso a organização é uma coisa muito difícil de conseguir no mundo em mudança. A minha mulher gosta de fingir, eu tenho 3 filhos e animais lá em casa, e a minha mulher gosta de fingir que a nossa casa é organizada. Ok? Por isso eu gosto de jogar um jogo sempre, que é, eu ligo para casa e digo, amor, vou trazer 3 amigos para jantar hoje à noite. E eu sei o que é que vai acontecer lá em casa. Primeiro ela vai ficar zangada comigo, porque só dei 2 horas pré-aviso, mas ela vai correr como nem maluca para poder fingir aos nossos amigos que a nossa casa é organizada. Okay? Vai esconder papéis por baixo do sofá, coisas dessas. Quando o estado natural da nossa casa é desorganizada, vamos aceitar isso. Ela funciona. Temos 5 pessoas a lá viver e funcionam todos os dias, conseguem acordar de manhã, ir trabalhar, ir à escola, voltar, com roupa lavada, com comida, com tudo isto a funcionar, mas organizada não está de acordo com as revistas, organizada. E por isso a minha casa é organizada quantas vezes por ano? 10 vezes por ano, durante 2 horas cada vez. E depois entra na desorganização outra vez. E isto é o estado natural. Porque às vezes, quando eu ouço pessoas dizerem temos de nos organizar, eu fico nervoso, porque eles vão fingir uma coisa que não é possível. O mundo está em mudança e esta mudança torna a organização um momento e não um estado natural das coisas. Porque a desorganização faz parte da nossa vida e nós temos de aprender a viver com isso. Porque são estas surpresas e esta desorganização que está a desafiar a nossa produtividade. Quando nós olhamos para produtividade, é simples. É receita por hora a dividir por custo por hora do trabalhador. E há 2 maneiras de aumentar a produtividade. Baixamos o custo por hora do trabalhador ou aumentamos a receita por hora. É mais fácil baixar o custo por hora. Coisas que nós controlamos. Aumentar a receita por hora é muito complicado, porque envolve coisas chamadas clientes, que toda a gente diz que adora, mas vamos ser honestos, todos nós odiamos os nossos clientes alguma vez da nossa vida, não é? São chatos, querem coisas, etc, etc. Então, esta coisa de mudança é o quê? Eu, quando cheguei a Portugal, decidi ler Camões. Porquê? Porque alguém disse-me, se queres conhecer a cultura de um povo, tens de ler a literatura de um povo. E por isso li Camões e depois descobri que vocês não leram aquele, não é? Tinha lá umas cábulas de um amigo, etc, etc. Mas o Camões diz uma coisa interessante, isto é, há 470 anos atrás, um português escreve o seguinte, todo o mundo é composto por mudança. Que eu acho fascinante. Eu pensei, se há uma coisa que os portugueses conhecem e gerem bem, chama-se mudança. Jerónimos é um exemplo disso. Eu todos os anos levo 80 alunos alemães aos Jerónimos e digo, olha, há 500 anos atrás, isto era o Silicon Valley do mundo. É aqui que o mundo mudava. E a pergunta natural que vem a seguir é, porquê que pararam? Porquê que pararam? E tem muito a ver com a nossa maneira de gerir, a nossa maneira de ver o mundo. De facto, o que é que aconteceu nos últimos 20 anos em Portugal é que nós começamos a achar que gerir era parar a mudança. Gerir era estancar a mudança, quando de facto gerir é aproveitar-se da mudança. E o país tem vivido 2 grandes mudanças, uma local e nacional e outra internacional, que mudaram estruturalmente a nossa economia e implica que nós, como gestores, temos de mudar a nossa maneira de agir. E a primeira é que temos a população mais educada, mais formada e mais confiante de sempre na história portuguesa. Okay? Eu tenho o privilégio, na Nova, de ver os alunos entrarem depois do 12º ano. E todos os anos melhoram. Nunca vimos alunos tão inteligentes, tão brilhantes, falam tantas línguas, já viajaram, já viram o mundo. Também nunca vimos pessoas ligeiramente arrogantes. Não é? Quem tem filhos lá em casa sabe, não é? Os meus filhos acham que fazem parte do nosso Conselho de Administração. Okay? Os mais velhos acham que fazem parte da Comissão Executiva e o meu filho de 5 anos acha que é o Presidente. Isto acho que toda a gente já sentiu lá em casa. Ao ponto que todos nós que estamos a tentar criar filhos hoje em dia estamos num estado de permanente negociação com eles, não é? Filho, se comes a sopa, dou-te um rubeçado, etc, etc. Este é um nível de confiança que Portugal nunca viu. E esta grande mudança, e nós vemos isto muito pelas estatísticas, entrada nas universidades, quadruplicou nos últimos 20 anos, e ao mesmo tempo mulheres ultrapassaram homens desde 1988 nas universidades, ou seja, uma coisa interessante é que há mais mulheres inteligentes do que homens inteligentes, que eu acho que elas já suspeitaram. Não estou a falar em grau, estou a falar em volume puro, mas, mais ou menos, o que é que nós olhamos para as nossas organizações não está refletido.
A nova inteligência não está refletida nas nossas organizações e é um desafio enorme para nós. Mas mais importante é que os nossos clientes são assim. Os nossos clientes são mais qualificados, mais inteligentes e com mais informação. E isto está a destruir muitos dos nossos negócios, porque muitos dos nossos negócios antigamente eram baseados numa lógica simples. Eu sei mais do que o meu cliente, por isso eu controlo a negociação. Eu sei mais do que ele, por isso eu controlo tudo. Estamos a ver hoje clientes que sabem tanto ou mais do que nós e estão a completamente desequilibrar a nossa relação. E de repente o nosso poder não vem de nós termos mais informação e conhecimento, o nosso poder vem de servir melhor o cliente e isto dói. Porque os clientes hoje em dia são chatos. Não sei se alguém concorda comigo. Eu sei. Eu tenho alunos na faculdade que eu tenho que passar o tempo a dizer a eles: tu não és cliente, rapaz, cala-te. Isto é legião francesa. Tu entras, sofres, quando acabares o teu curso, podes ter uma opinião. Até lá, cala-te. Porque quando eles acham que são clientes, acham que têm direito a tudo. Os clientes hoje em dia são muito mais inteligentes e qualificados e isso cria um problema para nós. Porquê? Porque pessoas mais inteligentes e qualificadas não tomam necessariamente melhores decisões. E isto que complica a nossa vida. Pessoas pobres tendem a tomar decisões mais racionais, têm pouco dinheiro, por isso ou vou comer ou vou me divertir, mas não posso fazer a mesma coisa. Infelizmente, pessoas mais ricas conseguem fazer e tomar muitas decisões estúpidas. Quem aqui compra com descontos nos supermercados? Ninguém? Toda a gente, sim. Quando eu pergunto porquê, pessoas dizem para poupar dinheiro. Ok, agora vem a má notícia. Quem compra com descontos gasta em média mais 13% por ano. Por isso o objetivo era poupar dinheiro, falharam todos. Depois há aqueles mais disciplinados que dizem, não, mas eu compro só as coisas na lista e aproveito o desconto. Eu disse, está bem, porquê que compraste isto? 50%. Estás feliz? Sim, 50%. Qual é o preço base? Sei lá. Isto eu ouço constantemente. E o que é que está a acontecer é que os nossos clientes não são economistas e estão a tomar decisões muito estranhas com base na economia. Minha mulher gosta muito de comprar maçãs na praça biológicas. Agora nós lá em casa somos biológicos integrais, por isso só comemos com as castanhas ou biológicas. E quando ela vem com maçãs novas, eu vou para pagar uma e ela diz, não, essas como as velhas. Não sei se isto acontece nas vossas casas, que é uma coisa que me irrita profundamente, que não é lógico. Eu digo sempre, lógico é, a maçã velha custa X, a maçã nova custa X, a maçã velha dá-me X prazer, a maçã nova dá-me X prazer. O que é que eu devia comer para maximizar os lucros e a minha produtividade? É a maçã nova. E ele diz, não, como as velhas. E por isso que eu chamo a minha cozinha uma estação de envelhecimento de fruta e pão. Porque basicamente a única coisa que fazemos é guardar para ficar velhos. Okay? Isto é a lógica. Quem aqui já foi ao cinema? Okay. Pessoas inteligentes, todos foram ao cinema, já chegaram à conclusão que o filme não presta, ou não? Já aconteceu, depois de 20 minutos, este filme não presta, quem é que fica? Quase todos. Eu pergunto, mas porquê? Paguei. Sim, mas pagaste para te divertir e agora estás a sofrer. Sim, mas paguei. Está bem, mas agora está a ser doloroso. Pode ser que melhor. Isto é o vosso cliente racional, que pode ser um diretor financeiro, que não sabe fazer contas. Porque o dinheiro já foi, não vai recuperar. E uma das coisas que nós notamos muito no cliente hoje é uma coisa que nós chamamos de aversão à perda. Não gostam de perder direitos, não é? Não gostam de perder direitos e por isso vão guardar a maçã, vão congelar o pão, vão fazer a sorda e vão ficar no cinema. Porquê? Porque tem uma aversão à perda. A segunda coisa que eles procuram muito é justiça. Há uma noção de justiça hoje em dia que para nós é muito mais importante do que preço. O preço é uma reflexão de justiça e nós andamos aflitos à procura de justiça e quando sentimos que uma empresa não é justa, nós reagimos com muita agressividade. Por isso, clientes à procura de justiça e clientes com uma grande aversão à perda. E, finalmente, estão a se tornar clientes multissegmento. Antigamente, um cliente era segmento A, B, C e D. Hoje em dia, não é verdade. Nós temos pessoas que compram bolachas de marca própria para poupar 80 cêntimos e compram malas de Longchamp. Nós temos pessoas que vão a Ryanair para poupar 15 euros e compram iPhone Plus 7 Plus por 1.300 euros. Os clientes hoje em dia estão a passar a ser multissegmento e só dois segmentos, Basic e Premium. Quem vai a restaurantes sabe isso. Antigamente, um restaurante de qualidade tinha de ter duas características, limpo e come-se bem. Ponto.
Isto era a minha mãe, não é? Um bom restaurante é limpo e se come bem, servindo um meio. Hoje em dia estes restaurantes estão a morrer. Temos restaurantes básicos ou premium. Não há nada no meio. A hotelaria está a caminhar para o mesmo sentido. Básico ou premium. O premium não necessariamente luxo. O premium tem qualquer coisa, peixinhos da horta especiais, uma decoração e uma música especial, etc, etc. E o que é que nós temos notado em Portugal? Quem joga no meio, na média, está a morrer porque o cliente já não gosta de estar na média. Quer estar no básico ou no premium. E para muitas das nossas empresas isto é um desafio enorme que nós habituamos durante muitos anos a trabalhar a média. Por isso, esta grande mudança nos nossos clientes está a nos baralhar. E o que é que fazemos? Cometemos aquele erro horrível. É ir ao cliente e perguntar, mas afinal o que é que tu queres? E eu nunca pergunto aos clientes o que é que eles querem, porque vão sempre responder a duas coisas. Eu quero mais por menos. Porque na realidade, o nosso trabalho não é seguir o nosso cliente, o nosso trabalho não é reagir ao nosso cliente, o nosso trabalho é liderar o nosso cliente. O cliente tem 50 mil coisas para pensar na vida. Ele quer organizações que estão 2 passos à frente e dizem, é por aí que tens de ir, rapaz. É assim que tens de comprar, é assim que tens de fazer. E isto é o grande desafio das nossas organizações, porque pela primeira vez nós temos que começar a trabalhar o ângulo do cliente de uma forma que nunca trabalhávamos antes. Nós temos de liderar clientes. A segunda grande mudança, além dos clientes mais inteligentes e irritantes, é que a mudança em si está a acelerar. A mudança era muito lenta antigamente, não havia internet, não havia jornais, as boas ideias não fluíam muito, não havia congresso desses, etc. E vou-vos dar um exemplo. A maior disrupção nos últimos 200 anos foi provavelmente a eletricidade. Okay? A eletricidade para uso doméstico e para as empresas. E o Edison, que fundou a GE Company, instala a primeira casa com eletricidade em Manhattan em 1873. Leva-lhe 46 anos a chegar a 25% de cota de mercado. 46 anos para uma invenção tão fantástica. O telefone, 31 anos, televisão, 26 anos, telemóvel, 3 anos, internet, 7 anos, Facebook, 2 anos. O que é que nós estamos a ver é que o que é que está a acontecer é que a mudança está a acelerar. E por isso temos 2 grandes problemas. Temos clientes cada vez mais interativos, querem participar e estão a exigir coisas, e ao mesmo tempo a mudança a acelerar, e por isso muitas das nossas maneiras de fazer coisas, de marcar reuniões, pensar no assunto, optimizar. Optimizar é a palavra da minha geração, vamos optimizar, que antigamente chamávamos isto de eficiência, agora é optimizar, é a mesma coisa. Já não funciona. Porque o problema de eficiência e de optimizar, que era o nosso modelo antigo, é simples, e quem trabalha logística deve saber isso. Eu só vou conseguir optimizar se eu conseguir prever o futuro. Um restaurante que sabe quantas pessoas vêm amanhã, consegue optimizar as compras. Se souber que horas é que cada pessoa vai aparecer, consegue optimizar a mesa, e se ele souber o que é que cada pessoa vai comer, consegue optimizar o cozinheiro. Mas depende de uma coisa, é saber quantas pessoas vêm amanhã. E há 50 anos atrás, quando esta economia, 30 anos atrás, esta economia estava em crescimento, a abrir-se ao mundo, era razoavelmente fácil prever o futuro. Era pagar no ano passado, acrescentar 5%, está feito. Hoje em dia é quase impossível prever o futuro. Isto lança um enorme desafio para nós em relação à eficiência. Como é que posso ser eficiente se eu não sei o que é que vai acontecer amanhã? E é aí que a inteligência artificial está a fazer um jogo importante para nós, porque vai nos dar uma previsibilidade que nós não tínhamos. E nós temos de ver isto nesta lógica. É que vai nos dar a informação que vai nos permitir saber o que é que vai acontecer amanhã com base em comportamento de ontem. E porquê é que precisamos dela? Porque a fragmentação de comportamento do consumidor, nestes consumidores mais emocionais, faz que nós temos muito mais dados, mas não sabemos o que é que fazer. E por isso temos que começar a trabalhar esta lógica. E por isso, o que é que nós temos de entender como gestores é que a nossa maneira de gerir, muito virado para dentro, muito controle, muita eficiência, está a tornar as nossas empresas introvertidas, e porque são introvertidas, e todos nós sabemos isto, a maioria dos portugueses queixam-se que a maioria do seu trabalho é para tarefas internas. Que nós gastamos mais do que 70% do nosso tempo a fazer coisas internas, relatórios, reuniões, controle, etc, etc.
e muito pouco tempo virado para fora para o nosso mercado. Muito tempo virado para fora. Porquê? Porque nós crescemos numa geração de comando e controle e eficiência no mundo previsível. Nós adoramos tanto a previsibilidade que qualquer gestor acima de 40 anos em Portugal tem um novo horóscopo, chama-se Excel. Eu adoro ver gestores, quando ficam nervosos, abrem um ficheiro Excel. Pelo menos aí podem fingir que controlam o mundo. Fazem copy-paste, mais 3%, epá, estou muito mais calmo agora. Isto é a nova onda. Excel é a nova onda de acalmar o mundo, porque no Excel está tudo bem. E o problema é que o nosso negócio não está no Excel, está no mundo real. E isto implica que nós temos de mudar a nossa maneira de liderar e temos uma vantagem enorme. São aquelas pessoas inteligentes que eu falei no início, que também são os nossos novos colaboradores. São pessoas a entrar nas nossas organizações e, de facto, são muito mais inteligentes que nós éramos e muito mais confiantes e, às vezes, irritam-nos profundamente. Nós percebemos isto há uns 20 anos atrás e, por isso, começamos a mudar o nome deles, não é? Primeiro eram empregados e agora passamos a ser colaboradores. E o que é que mudou? Os cínicos dizem nada, mas eu digo, não, mudou alguma coisa. Qual a diferença entre um empregado e um colaborador? É simples. O empregado é um especialista em obediência. Se eu disser a um empregado, senta-te, ele senta-te. Se alguém perguntar o que é que estás a fazer, ele diz, estou sentado. E se alguém perguntar porquê, porque o chefe mandou, ponto. Um colaborador é aquele recém-licenciado chato. Senta-te, porquê? Porque eu mandei. Não concordo. Não sei se eu concordo com a tua visão. Eu também tenho umas ideias, etc, etc. E isto implica que nós temos de trabalhar o potencial do nosso talento. As nossas organizações, eu costumo dizer às pessoas, o que é que sai nas faculdades e o talento das pessoas é potencial, é só potencial. Hoje em dia é a obrigação de gestão converter este potencial em cash. Isto é minha obrigação. E se eu não conseguir o fazer, sou um péssimo gestor. E esse é o nosso desafio como gestor hoje em dia, converter o potencial em cash. E temos de mudar a nossa maneira de liderar as pessoas. Eu fui criado muito no mundo, tenho 50 anos, em que se eu executava bem e trazia resultados, era promovido. E por isso eu era promovido com base no meu conhecimento. E por isso quando pessoas vêm ter comigo com um problema, eu digo-lhes o que é preciso fazer, porque eu sou gênio, porque sou chefe. Isto tem de mudar. Isto tem de mudar dramaticamente. Porquê? Porque hoje em dia o que é que acontece é que nós temos a experiência, eles têm a energia e eles têm os conhecimentos técnicos. E é o casamento entre os dois que vai mudar o mundo. Isto quer dizer que nós, como líderes, temos de ter uma visão muito mais clara do nosso negócio e fazer as perguntas certas que permitem orientar as pessoas para ajudar-nos. E vou-vos dar um pequeno exemplo, a Uber. Uber é uma daquelas coisas que aparece muitas vezes nas revistas como grande empresa disruptiva. Não é nada. Não é nada disruptiva. Ok? Antes da Uber, como é que funcionava o serviço de táxi? Eu ligava para uma senhora do Central, dizia, olha, queria um táxi, e ela dizia, 5 minutos, número 47. E eu, como estrangeiro, inocentemente pensei o seguinte, o número deve estar escrito no capô em letra grande, senão a senhora não me dava o número. Não é nada verdade, está escrito do lado do condutor, em letra pequenina, por isso quem está na verma da estrada não vê o número. Claramente um número interno, lembra-se, introvertidos, para ela é o taxista, mas não para mim. E por isso eu na rua em Cascais já procuro o meu táxi na chuva e nunca sei qual é, que é uma coisa que me irritou profundamente. Depois entrava no táxi, aeroporto, sabia que era 40, 50 euros, preciso cash, não se importa parar no multibanco. Outra grande irritação. E finalmente chego ao aeroporto, preciso de uma fatura. Senhor, dê a caneta calmamente. Irritação, irritação. 3 irritações. Não sei onde é que ele está, preciso de cash e preciso para a fatura em papel. Uber, eu sei onde é que ele está, não preciso de cash e a fatura vem por e-mail. Isto não é disrupção. Isto é jovens com tecnologia a encontrar velhos com experiência. E quando eu olho para os táxis em Portugal, irritam-me profundamente, porque os velhos com experiência sabiam, conduziam os táxis, que isto irritava os clientes. Era só preciso observar. E se eles tivessem lançado, falei com uma empresa de tecnologia portuguesa e disse, olha, quanto é que custa desenvolver uma app dessas? 80 mil euros ano, mais 80 anos para upgrades e coisas dessas. É muito ou pouco? Não sei. Há 15 mil táxis em Portugal. Nós estamos a falar de 6 euros por táxi por ano. Teria sido um investimento muito mais inteligente do que fazer manifestações na rua. Quem falhou? A gestão topo.
A gestão de topo tem a obrigação de entender que o nosso negócio tem de evoluir e que os jovens podem trazer o conhecimento de tecnologia para fazer evoluir o nosso negócio, mas o core do nosso negócio continua a ser transportar pessoas de A a B da forma mais simpática possível. Isto nunca vai mudar até um dia alguém inventar o teletransporte e coisas dessas. E por isso, o que é que nós vivemos? Vivemos, provavelmente, os melhores tempos sempre em Portugal, em termos de qualificação das nossas pessoas. Mas vivemos um enorme desafio, em termos de gestores, de mudar a nossa maneira de fazer as coisas. Em vez de gestores comando e controle, eu mando, eu controlo, eu digo o que é preciso fazer, precisamos de uma liderança muito mais distribuída dentro das nossas organizações, que ajudam as pessoas a resolverem os seus próprios problemas e a crescerem. Porque o que é interessante é, ao fazermos isto, nós, chefes, temos muito mais tempo livre e podemos fazer o que é que nós devíamos estar a fazer, e é por isso que eles nos pagam. É planear os próximos 3 anos, em vez de resolver o que é que os ingleses chamam the shit of yesterday. E isto é o desafio para Portugal. Não são políticas, são gestão, e são gestores a olhar para o espelho e dizer como é que eu tenho de mudar no mundo em mudança. Da minha parte é tudo. Muito obrigado pelo vosso tempo.